Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula para o canal e nessa videoaula a gente vai estar trabalhando funções em linguagem de programação C. Então na aula anterior a gente aprendeu funções, né, aqui dentro do Visual G, e a gente viu que a função nada mais é do que você separar um cálculo, uma função que vai se repetir muito dentro do sistema num lugar à parte. Então toda vez que eu vou precisar, por exemplo, fazer um cálculo, eu chamo essa função. No nosso exemplo, a gente fez o cálculo do delta. Tá? Então o que a gente fez? A gente declarou uma função. As funções elas vêm logo após antes do início do programa. Então tá aqui, ó, aqui tem o início da função, aqui o início do programa principal. Ela vem logo depois das declarações de variáveis, isso dentro do Visual G. E ela possui um nome e um tipo de retorno. Então nossa função vai retornar um valor do tipo real, que é retornado aqui antes do fim da função. Feito isso, é declarada uma variável. Então a função também tem declarações de variáveis. O início da função, feito o cálculo e feito o retorno desse valor. Então a variável dt, ela vai deter o valor, ela vai receber esse valor de cálculo e vai ser retornada para onde for chamada essa função. Depois é dado início ao meu programa, normalmente, onde eu peço ABC, e a minha função acaba, o meu delta, que é a minha variável declarada, que em cima ela recebe o cálculo da função. Então ele chama essa função vai executar o cálculo, de acordo com as variáveis que já foram lidas anteriormente, vai retornar o valor desse cálculo para onde? Para essa variável delta. Então vai ser guardado aqui dentro o valor do cálculo, e depois ele é impresso. Então a função ela é isso, é eu pegar partes do meu programa e colocar em uma função à parte para mim poder chamar a qualquer hora que eu quiser essa função. Se eu mais para frente nesse programa precisar calcular o delta de novo, é só eu chamar o calcula delta novamente e passar os valores para ele. Funções elas são usadas em programas grandes, pessoal. Nunca vai ser usado em programa pequeno. Aqui a gente está usando para ensinar, né, função, mas ela sempre vai ser usada em programas grandes. Então vamos fazer em linguagem de programação C essa função. Então estou aqui no meu Dev C++ e vamos lá, vamos incluir a nossa biblioteca, que é o stdio.h, stdio.h, e aqui vamos lá. Vamos criar então o nosso main. Eu vou fazer da mesma forma que a gente fez o outro exemplo, eu vou fazer essa função sem a função e depois a gente vai criar a função. Então eu vou ter lá minhas variáveis. Minhas variáveis vão ser as mesmas utilizadas aqui no nosso algoritmo, né, aqui no Visual G. Então eu vou até copiar elas aqui para agilizar o nosso processo de desenvolvimento, só que aqui eu vou adequar para a linguagem de programação C. Vocês façam o mesmo aí. Lembrando que variáveis reais dentro de linguagem de programação C se chamam float, tá? Então aqui eu vou fazer o meu primeiro printf, que é a minha escrita em tela, e vou lá, informe o valor de A. Tá? Então aqui eu vou fazer um scanf, que vai ler, ou scanf, você pode escutar falar das duas formas, com as duas pronúncias, que ele vai ler aí um valor real, então porcentagem F, e vai guardar esse valor dentro da variável A. Então a gente vai fazer um e comercial e A, tá? Feito isso, a gente vai copiar, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, o mesmo processo para o B e para o C. Então eu vou copiar e colar e vou só adequar aqui as variáveis. Certo? Então tá aqui, opa, aqui é B, aqui é C na verdade, né? E aqui, então, variável C. Então vai informar A, B e C. Joia, feita a entrada desses valores, foi calculado o delta. Então beleza, então vamos voltar aqui para o nosso Dev C++ e vamos lá, vamos falar que o delta ele vai receber o cálculo do delta. Como é o cálculo do delta? Ora, o cálculo do delta ele é feito por b ao quadrado mais menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado, lá no Visual G a gente viu que poderia usar o chapeuzinho 2, tá? Que também pode, menos 4 vezes a
vezes C. Então tá aqui, tá feito esse cálculo. Aqui eu vou colocar os parênteses aqui de novo, tá? Para a gente deixar mais legível a nossa aplicação. E agora eu só tenho que escrever o delta. Então printf, tá? Vou colocar aqui e vou escrever o delta. O delta é, não funciona acento aqui, né? Lembrando, então vou colocar aqui um porcentagem f, ponto 2 para ficar só com duas casas decimais, vírgula, e aqui sim o delta. E agora aqui, lembrando que eu preciso de colocar os barra n's, né, para pular a linha. Então, barra n, aqui outro barra n e aqui outro barra n. Perfeito. Vou salvar esse algoritmo. Ele vai se chamar algoritmo aula, se não me engano é aula 34, 35 na verdade, essa daqui já, olha só. Então, exemplo, aula 35. Certo? Então, vou salvar esse cara. Tá salvo, vou compilar e executar. Opa, existe aqui algum erro. Não pode ser usado o circunflexo. Então, é só lá no Visual G. Então, a gente usa esse cara aqui, ó. Aliás, nem esse cara aqui vai funcionar. Então, a gente tem que usar o método tradicional. Se é b ao quadrado, b vezes b. Vamos salvar e vamos compilar e executar. Agora aqui teve mais um erro. Invalid function main. Deixa eu ver aqui o que é que foi feito aqui que está dando erro. Ah, sim, falta um ponto e vírgula aqui. Beleza. Vamos executar, compilar e executar novamente. Função main sem definido referência id returns 1. Definir de referência. Vamos dar uma analisada aqui. Winmain. Tá, sim, aqui tá my, né? Não é main. Então aqui main, agora sim. Compilar e executar, agora vai. Então esses erros aí, pessoal, é comum acontecer, tá? Vamos colocar o valor 4, valor 5, valor menos 2. E lá, tá lá o nosso delta. Delta é 57. Então, bem tranquilo, né? Bem fácil, tá feito. E se for para mim criar uma função, então? Então vamos lá. Da mesma forma que é feito no Visual G, vai ser feito aqui. Só que aqui é antes da declaração das variáveis vai ser feito isso. Então logo aqui, ó, logo após meus includes. E como funciona a função? Eu vou colocar o tipo de retorno, então vai ser uma função que vai retornar um float, aqui é o inverso, ao invés de ser no fim da declaração, é no início. O nome dessa função, então calcula delta, tá? Entre parênteses os parâmetros que eu vou utilizar para essa função. Como aqui a declaração dessas variáveis elas estão sendo feitas dentro da minha classe principal, então eu vou ter que ter parâmetros para essa função funcionar. Quais são esses parâmetros? A, B, C e D, porque eu vou fazer esse cálculo aqui dentro. Então eu vou passar um float, eu tenho que pôr o tipo A, uma vírgula, um outro float, que vai ser o B, e outro float, que vai ser o C. Então aqui funciona um pouquinho diferente, eu tenho que passar esses parâmetros, ou seja, eu tenho que passar o que essa função vai utilizar para trabalhar. E aqui dentro eu vou obviamente declarar, né, o meu float dt, que vai ser o meu delta, e depois eu vou fazer o cálculo desse delta. Então vai ser o seguinte, ele vai receber o dt, esse cálculo que a gente fez aqui embaixo. Então, tá feito aqui esse cálculo e agora ele vai retornar o dt. Então a gente vai fazer um return dt, certo? Entre parênteses, obviamente, que aqui é um pouquinho diferente de lá do Visual G. Então eu coloco aqui um ponto de vírgula. Beleza. Feito isso daqui,
O que eu vou fazer aqui no meu delta? Eu vou tirar, exatamente como a gente fez aqui no Visual G, e vou passar a função como parâmetro. Minha função é calcula delta, que eu vou passar como parâmetro para ele o A, o B e o C, por ponto e vírgula, e vamos verificar se funciona. Então veja só, modularizei isso daqui novamente. Então tirei o cálculo daqui e passei para uma função à parte. Se eu for usar o cálculo de delta novamente em algum lugar no programa, é só eu chamar o calcula delta e passar os parâmetros. Vamos compilar e executar para ver se vai dar certo. Então olha lá, vamos lá. Eu vou passar 5, vou passar 3 e vou passar menos 7. E está lá o cálculo do delta. Então funcionou perfeitamente, certo? Passagem de parâmetro, função dentro do Visual G. Funciona um pouquinho diferente daqui, né? Aqui eu tenho que passar esses parâmetros. Lá no Visual G a gente não precisa, porque a gente já declarou aqui em cima essas variáveis. Então, é um pouquinho diferente. Mas a lógica é a mesma, tá, pessoal? Então, a ideia de estudar lógica é que você consiga aplicar o conceito de função em qualquer linguagem de programação que você usar. Então, aqui eu estou mostrando como funciona em linguagem de programação C. Obviamente, para você aprender função em outras linguagens, você vai ter que estudar a sintaxe dela. Porém, a ideia sempre vai ser a mesma, é criar módulos para você poder utilizar e realizar cálculos, certo? Então é isso. Mais uma aula aí, funções em linguagem de programação C, tá? Exercícios a respeito desse tipo de vamos falar assim, de tópico, que é a função. Você pode pegar os exercícios feitos anteriormente e tentar modularizar os cálculos, tá? Tentar criar funções para esses cálculos. Então você vai lá e cria uma função para calcular a média. Você vai lá e cria uma função para ler um vetor. Você vai lá e cria uma função para calcular um salário. Você vai lá e cria uma função para verificar um peso ideal de uma pessoa. Vai receber a altura, o peso e vai calcular o peso ideal. E assim por diante. Certo? Então, é só você aplicar isso daí nos cálculos que você tiver aí para frente. Então, não vai ir lista de exercícios a respeito de função. E, na verdade, essa função aí, ela vai ir... Não tem muito a se dizer a respeito de função. É mais mostrar mesmo como funciona, tá? Eu posso ter várias funções no programa. Vamos supor que aqui para frente eu queira calcular x' e x2', então eu posso criar uma função para fazer cada cálculo. Por exemplo, aqui eu vou criar o float calcula x1. Então o que eu vou passar aqui para o cálculo de x1? Eu vou passar o delta, então tá aqui, ó, vou passar o delta, vírgula. Eu vou passar o a, o delta, que é do tipo float, né? Float, passo o delta, passo o a, que também é float, a, passo o b, float b, e passo também o c, então float c, certo? Meu retorno está lá definido. E se eu não quiser retornar nada, eu posso? Também posso, eu posso ter retornos vazios. Eu posso, ao invés de retornar para cá, por exemplo, o valor, eu posso fazer com que a função imprima. Eu vou fazer isso aqui, tá? Então, quando tem um retorno vazio, eu coloco void, então, que é um retorno vazio. Vou fazer com isso com x1. Aí aqui eu vou falar o quê? Que eu vou ter uma variável float também, x1, tá? Essa variável ela vai fazer um cálculo com ela. Então, vamos lá. x1 é igual a menos b, raiz quadrada SQRT, se não me engano era assim, raiz quadrada, aqui na linguagem de programação C, tá? A gente já vai descobrir. Então aqui eu vou colocar um mais, raiz do que? Do delta, dividido por 2 vezes
A. Se não me engano era isso o cálculo de delta. Eu não me lembro mais exatamente, mas se não me engano era isso. Só um segundo que a gente já relembra. Então aqui é exatamente assim esse cálculo, tá? E aí vamos lá, e a gente vai imprimir, como eu não tenho retorno, eu tenho que imprimir isso daqui aqui dentro. Então, eu vou fazer dessa forma. A raiz o x', vamos colocar assim, o x1, o cálculo do x1 é 2 pontos, vírgula, x1. Beleza, vou salvar. Vamos executar para ver. Compila e executa. Opa, tem algum erro aqui. Float. Vamos ver. SQRT não é declarado no escopo. Se não me engano, para mim usar isso daqui, eu vou ter que incluir uma biblioteca principal. Uma biblioteca, então, chamada include math.h. Se não me engano, era assim. Tá? Que é uma biblioteca que traz aí funções matemáticas. Vamos compilar e executar. Agora eu preciso de um ponto e vírgula aqui. Beleza, tá colocado, salvando, compilando e executando, e agora foi. Então, tá aqui, né? Vamos fazer então aqui o nosso informar aqui os nossos valores. Olha, ele só informou o delta. Por quê? Porque apesar de mim ter criado essa função aqui, eu não criei uma chamada para ela aqui. Então eu vou vir aqui e vou chamar ela. Chamar somente ela. Então eu vou colocar lá, calcula x1, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Deixa eu ver, esse nome mesmo. Agora se eu executar vai ser chamada essa função, né? Aliás, eu tenho que executar, tenho que recompilar e executar de novo. Calcula x1 não tem parâmetro. Ela retorna, eu tenho que passar alguns parâmetros para ela, que é o delta, que é o A, o B e o C, senão ela não consegue trabalhar. Então eu tenho que passar A, tenho que passar primeiro o delta, tem que ser na ordem, tá? Que eu defini aqui. Então, veja só, vou passar a variável delta, que foi calculada já aqui, o A, o B e o C. Por quê? Sem esses parâmetros definidos, ela não vai conseguir fazer os cálculos, tá? Então, eu tenho que passar esses parâmetros. Agora sim, vai dar certo. Então, eu coloco lá 4, 3, 5. Olha lá, o cálculo de delta é 71 e o cálculo de x1 é, e não calculou. Não calculou por quê? Aliás, ele calculou, né? Ele não escreveu, porque eu vou escrever aqui um float, então porcentagem 2f. Esqueci de colocar, estou acostumado com a linguagem de programação lá no Visual G, e às vezes aqui a gente esquece, mas vocês fazem aí certinho. Tá? Então vamos lá, vamos de novo. Agora eu vou colocar 4, 5, 3. E olha só, foi feito o cálculo. Deu um valor ali meio esquisito, né? Vamos verificar aqui ainda mais uma coisa. Eu tenho que pôr um /n aqui. Tá? Então vou salvar, vamos compilar e executar de novo. E vamos lá, vou colocar 4, vou colocar 2, vou colocar menos 3. E olha lá, está feito o cálculo. Dependendo do número que coloca, esse cálculo aqui ele fica muito exorbitante. Então extrapola o que a gente reserva em memória, que é um float, tá? Então tá aqui, ó, eu tenho um delta que é 52, eu tenho o cálculo de x1 que é 12.5.42. E se eu quiser fazer um cálculo do x1, eu posso repetir esse outro, posso criar uma função para o x1, tá? E aí eu posso dar um retorno para ela também. Então, se eu quiser calcular aqui, ó, x1, x2, por exemplo, x2 vai receber. Eu vou criar uma função exatamente igual para calcular o x2. Então, vamos lá. Só que agora aqui o cálculo é do x2 e aqui vai vir a variável menos. E aqui eu vou ter uma variável que eu vou chamar de x2. E aqui o x2. Só que agora eu quero criar um retorno, então vou colocar o tipo do retorno, não mais void, e vou definir que ele vai fazer um retorno de algum valor calculado. Então return,
qual que vai ser o meu retorno? Vai ser o x2. Então, x2. Feito isso, eu vou vir para cá e vou falar que o meu x2 ele vai receber a chamada da minha nova função, que agora é o calcula x2. Então tá aqui, calcula x2. Vou salvar, vamos executar, compilar e executar. Deu algum erro aqui. Deixa eu verificar, calcula x2. Isso daqui não precisa, mas... Opa! Agora eu não vou mais escrever aqui, eu vou escrever lá depois da minha chamada de função. Por isso que ele deu erro, tá? Eu vou escrever aqui, eu vou escrever o x2. Então ele vai fazer essa escrita. Vamos compilar e executar. E agora vamos lá, vamos pôr os valores. 4, 3 e 5. E olha lá, ele calculou. Por que deu esse erro? Porque extrapolou o valor que poderia ter em memória. Vamos ver se a gente coloca alguns valores mais que dê um cálculo redondo. Então vamos lá. Vou colocar 4, vou colocar 2 e vou colocar menos 3. E aí está nosso cálculo de x1 e de x2. Perfeito, né? Facinho. Então é só você seguir esses passos aí mostrado na aula que você consegue declarar tanto variáveis com retorno quanto sem retorno nenhum, tá? Então aqui dentro do Visual G funciona de uma coisa, dentro do C do deve ser mais, em C, funciona de outra forma. Não posso esquecer das passagens de parâmetro, tá? Então bem fácil, certo? Então é isso. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo e falou!